a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a representa. Isso aqui é muito importante, tá? Cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Por quê? Não tem crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Não tem. Crime é de ação penal pública incondicionada ou, quando muito condicionada, requisição ministerial, ali, 136 ou 141 do Código Penal Militar, só. Só que isso não impede de ter uma pessoa ofendida. Se eu for o policial militar, abordei ela, agrediu, o crime é de ação penal pública incondicionada. Mas isso não impede do cara ter se sentido ofendido. Ele é um ofendido direto, até. Ele foi o agredido, apesar de indiretamente ter sido a administração militar, a disciplina militar, enfim, mas tem um ofendido direto ali que eu agredi. Então, cuidado, porque apesar de não ter crime de ação penal pública condicionada, não impede ele de ir lá no quartel e entrar com requerimento pedindo a instauração de inquérito policial militar. Tá? Da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento da infração penal, cuja repressão caiba à justiça militar. Aqui chamado também, alguns autores chamam de notícia crimes ou delatio criminis também. Eu acho até que notícia crimes está mais aqui. Isso aqui está mais para delatio criminis, mas tem autor que fala notícia crimes. Quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar. Uma sindicância está fazendo lá, opa, tem crime militar, encaminha ela para justiça militar ou instaura um inquérito através dela mesma, né? Já instaura, transforma ela em inquérito em instaura. Geralmente ela é encaminhada direto, mas pode se instaurar também. Quais são as pegadinhas aqui? Eu vou falar todas as pegadinhas agora, presta atenção e depois vocês tentem lembrar. Militar, isso aqui é um detalhe que facilita bastante. Militar manda, militar determina. Ministério Público requisita. Juiz decide. Isso já ajuda bastante para a prova. Porque eles vão botar lá assim, ó, em virtude de requisição de autoridade militar. Falso. É determinação. Militar manda. Pensem. Militar manda, determina. Ministério Público requisita. Juiz decide. Se trocar essas palavras entre elas, falsa alternativa. Tá? Militar manda, determina. Promotor, Ministério Público requisita, juiz decide. Né? Só que no caso não é juiz, né? É o STF aqui, é só para gravar, né? Só para gravar. Perdão, STM, né? Só para gravar. Ah, tá, faltou eu dizer ainda. E a parte ofendida requer. Faltou dizer esse, né? A parte ofendida requer. Porque eles vão botar assim, ó, requisição da parte ofendida. Falso, parte ofendida não requisita. Ministério Público é que requisita. Decisão do Ministério Público. Não, Ministério Público não decide. STM decide. Requerimento de militar. Não, militar não requer. Não requer. Determina. Então, essas palavrinhas são importantes. Outra pegadinha, essa aí é mais minha, tá? É uma pegadinha que quando eu boto, sempre todo mundo cai. Eu já vi em concurso público, mas é bem raro, o pessoal não passa batido. E quando faz, assim, ó, mas derruba geral, tá? Porque você vai e bota as alternativas, tudo normal, aí bota lá para assinalar incorreta, ou bota para assinalar correta, e bota lá assim, ó. Eu vou ler rápido aqui e ver se vocês percebem o erro no que eu vou falar então, até para vocês verem como é até difícil de perceber, às vezes falando, tá? Então, em virtude de requisição do Ministério Público, por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do artigo 25, a requerimento do autor ou de quem legalmente o represente. Né? Claro, como eu gaguejei, ficou fácil perceber, mas enfim. Na questão de prova, isso pega todo mundo. Porque quando você tá acostumado a ler o quê? A requerimento, aí você vê, tá certo. E você corre o olho para o resto para ver se tem erro. Então, cuidado com isso. Isso ocorre tanto na minha matéria, quanto em processo penal, quanto em penal, deles botarem lá, substituir lá, por exemplo, lá, os crimes de ação penal pública, condicionada ou privada,
em vez de botarem requerimento do ofendido, ou requisição, ou queixa do ofendido, eles botam lá do autor. O autor, meu amigo, o autor é o autor do crime. O que ele vai requisitar ou requerer? Não vai fazer nada. Então, cuidado, tá? É uma coisa que acontece muito. Substituir o ofendido pelo autor. Passa batido. Na matéria do Major Campos também, dá para fazer questãozinha assim. Tudo onde tem ofendido e autor tem que tomar cuidado. Se trocar, é pegadinha certa e essa pegadinha assim, ó, pega muita gente mesmo, tá? Então toma cuidado. Se tu olhar a questão, não está achando erro. Lembra disso que eu estou falando na prova. Deixa eu ver se não trocaram aqui palavra autor ou ofendido aqui em alguns pontos, tá? Isso aí pega bastante. Vamos lá então. Outra pergunta comum de prova aqui desse ponto é falar o seguinte, é que no Código de Processo Penal Comum, ele fala lá que o juiz poderá também requisitar, ele fala juiz e Ministério Público, lá no Código de Processo Penal Comum, podem requisitar a instauração de inquérito. Aqui não tem juiz. Aqui ele não trouxe juiz. Você até vai dizer, mas tem o STM, né, Major? Mas o STM é nessa situação bizarra ainda que eu falei para vocês, né? Ele, na verdade, decide e da decisão eles encaminham para o Ministério Público, mas não tem juiz aqui então. Então, se na prova cair lá, de igual ao Código de Processo Penal Comum, o Código de Processo Penal Militar permite ao juiz requisitar o inquérito processual militar. Não, falso. O Ministério Público é que requisita, o juiz no máximo encaminha só, tá? Encaminha para que se cumpra, né, a determinação tal dele, coisa assim. Geralmente ele manda para que se determine que se cumpra a requisição ministerial. Geralmente ele manda assim, tá? Beleza? Vamos lá então. Olha lá. A legislação processual penal militar estabelece um regulamento específico para a autoridade judiciária militar, no caso o juiz. É correto afirmar o que se afirma em: o juiz, direito do juiz militar, não pode determinar a abertura de PM, sendo essa atribuição exclusiva de outras autoridades elencadas no Código de Processo Penal Militar, tais como comandante ou Ministério Público, devendo a autoridade judicial encaminhar a notícia crime ao Ministério Público. Está correto essa já? Ele quer a correta, então já fechou. Vamos ver os erros das outras. Toda vez que o Código de Processo Penal Militar se refere a juiz, restringe-se apenas ao juiz togado. Falso. Toda vez que o Código de Processo Penal Militar fala em juiz, ele está falando de todos os juízes. Juiz militar, o colegiado, o conselho, todo mundo, tá? Poderá a praça compor Conselho Permanente de Justiça? Bom, essa questão aqui foge um pouco da ideia do Código de Processo Penal Militar, mas está falso. As regras de suspeição não se aplicam aos membros do Conselho Permanente de Justiça. Sim, se aplicam, porque, aliás, o Código, em momento algum, ele faz diferença entre juiz togado ou juízes do Conselho. Então, tudo que se aplica ao juiz é para todos os juízes, inclusive os do Conselho. Aliás, é muito mais fácil ocorrer suspeição e impedimento dos juízes militares do que do civil. Afinal de contas, é muito mais fácil ter um juiz militar ali, de repente, que é parente, amigo, marido, alguma coisa do acusado, né, ali, do que o juiz civil. Né? Então, é claro que ocorre e é muito mais comum até ter impedimento e suspeição do juiz militar. Tá? Vamos lá. Ó, questãozinha aqui bem sacana, que eu falei para você, ó, incorreta, né? Eu já vou direto no ponto aqui que agora vai ficar mais fácil, né? Não, dá uma olhada aí e vê qual é a incorreta aí, mas vocês vão achar, tenho certeza. Agora vão achar, né? Delta, né? Ó, a requerimento do autor ou de quem legalmente represente, não é ofendido. Isso aqui numa questão de prova aí derruba muita gente, tá? Pode ter certeza, cai muita gente. Superioridade ou igualdade do deposto do infrator. Tendo o infrator posto superior ou igual ao do comandante, diretor ou chefe do órgão de serviço em cuja jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação do fato à autoridade superior competente para que esta torne efetiva a delegação nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. Aquilo que a gente já viu, né? Então, eu estou fazendo o inquérito e percebi que, mas o autor aqui, tomei conhecimento de que ele é superior hierárquico, eu encaminho, então, para uma autoridade que tome as providências competentes. Providências antes do inquérito, isso aqui é importante. O aguardamento dessa delegação aqui, ou de qualquer delegação, não obsta que o oficial responsável pelo comando, direção, chefia,
ou aquele que o substitua ou esteja de dia de serviço ou de quarto, geralmente é o que ocorre, ou seja, o comandante de policiamento, o oficial de dia, o oficial de serviço, enfim, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, previstas no artigo 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar. Então, ele não tem que ficar esperando delegação, coisa assim, ele já tem que tomar as providências necessárias de imediato. Essas providências estão no artigo 12. Se a infração não for militar, penal não for militar, evidentemente de natureza comum, ele comunica à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil, menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz menor. Na prática, a gente encaminha para a Justiça Militar e ela faz o encaminhamento então. Oficial general como infrator. Se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro e ao chefe de Estado-Maior competente, obedecidos os trâmites regulamentares. Tá? Indício contra oficial de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito. Então, se no curso do inquérito está fazendo, o encarregado daí verificar a existência de indício, ou seja, ele ouviu ali, aí o soldado falou assim, inclusive o coronel estava junto na ocorrência, tal ali, pronto. Então, indício contra oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos, novamente, para o segundo artigo 7º. Agora, um ponto importante que eu destaco aqui, mas ele pode ouvir, não há impedimento nenhum em... Não, eu acho até que o coronel pode me ajudar, porque o coronel, ele sabe mais ou menos o que ocorreu no dia. Não tem impedimento em eu, como major, pedir para ouvir o coronel. Ouvir na condição de testemunha, de que pode ajudar ali o acusado. Agora, claro, se ele estiver envolvido no fato como possível indiciado, aí não. Mas ouvi-lo na condição de testemunha não há problema. Isso é um ponto importante. Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos ver só esse daqui do CFC 2015. Será encarregado do inquérito em todas as hipóteses sargento ou cabo mais antigo que o policial militar investigado. Não tem sentido. O inquérito policial militar é apuração sumária de fato nos termos legais que configura transgressão disciplinar. Falso. Crime militar, né? Os crimes praticados por policiais militares em horário de folga serão sempre crimes comuns, nunca crime militar. Falso. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar crimes militares e crimes comuns. Não, militares só. Tá? E aqui está a alternativa verdadeira. Escrivão. Vamos lá. Pegamos agora o escrivão. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado. Então, quem designa o escrivão, a princípio? O encarregado, mas pode ser também a autoridade que mandou o encarregado fazer. Se não tiver sido feita pela autoridade que deu delegação. Então, o comandante, quando ele manda lá, mando que o major novo faça o inquérito, ele já pode também mandar e o escrivão vai ser o sargento Chiquinho. Pronto. Se ele não falar nada, aí eu, encarregado, escolho o escrivão. Mas geralmente hoje em dia os batalhões já tem lá uma seção onde trabalha um oficial e já trabalha também um sargento, e aí na peça lá que instaura ele já pode botar os dois, já, o oficial e o sargento também, já os dois, tá? Recaindo, aí esse ponto é importante, em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Lembre-se que esse é um código de Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha e Aeronáutica chamam de suboficial. A PM, Exército e Bombeiro chama de subtenente. Então, por isso daqui da nomenclatura subtenente e suboficial, tá? São nomes equivalentes. Então, sargento, qualquer um, subtenente ou suboficial nos demais casos. Compromisso legal. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações deste código no exercício de função. E cuidado com esse detalhe. Segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial. Isso é uma pegadinha boa, porque como a gente não está acostumado, a gente sempre pensa, o escrivão é o sargento, é o subtenente. Não. Pode ser segundo ou primeiro tenente se o indiciado for oficial. Então, cuidado com essa pegadinha. Tá? Medidas preliminares ao inquérito. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião,
a autoridade a que se refere o parágrafo 2º do artigo 10 deverá ser possível. Então, aqui são medidas preliminares, medidas que ele vai tomar já de pronto, assim que tomar conhecimento do crime militar. Dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Efetuar a prisão do infrator observado o disposto do artigo 244. Colher todas as provas que sirvam ao esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ponto. E aí o 13 vem agora deu, já instaurou o inquérito. Agora o que ele vai fazer no inquérito? Aí ele primeiro, já que ele já vai falar, né? O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste, atribuição do encarregado, tomar as medidas do 12, se já não fez, ou seja, as medidas do 12 estão inclusas aqui também. Ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, ouvir as testemunhas, proceder ao reconhecimento de pessoas, coisas e acariações, determinar, se for o caso, proceder a exame de corpo de delito, quaisquer outros exames e perícias, determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, proceder a buscas e apreensões, os termos do 172 a 184, 185 a 189, tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas. Então é esses aí, ou seja, todos os procedimentos normais aí de um inquérito ele vai tomar esse procedimento. Lembrando que não é obrigado a seguir essa ordem, é discricionário. Então, agora vou fazer isso, fazer aquilo. Não é obrigado a fazer tudo isso, não é obrigado a fazer necessariamente isso tudo que está aqui, então é discricionário. Sobre reconstituição, ele manda fazer, para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, só que ele abre aqui duas ressalvas, né? Encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade e a ordem pública, coisa que também o Código de Processo Penal Militar comum vai também cuidar, só que aqui ele também fala e não atente contra a hierarquia e disciplina. Então ele também não vai reproduzir a simulação de algo que seja desonroso a um superior hierárquico e repetir de novo só para simular. É nesse sentido que ele fala aqui então. Vamos lá. Isso aqui é de 2016, pede a incorreta, né? Dá uma olhada aqui então. É bem fácil isso daí, né? É bater o olho, vocês vão ver só ler com atenção, vocês vão bater o olho e vão ver, não tem... É incorreta ele quer, né? Oi? Isso, né? Determinar o arquivamento dos autos. Então, nunca, né? Tá? Aqui tem um detalhe interessante, né, bem bizarro, ele fala que na época, antigamente, na época que foi feito esse código, o Ministério Público era um órgão muito fraco, muito fragilizado. Ele era um advogado de acusação só. Ele foi ganhando força com o tempo, né? Então, se vocês olharem filmes antigos já, os filmes são muito antigos, né? Mas tem o Linha Direta Justiça, antigo, e tem um filme também muito antigo, que eu acho que até é preto e branco, falando sobre o caso dos irmãos Naves. É um caso bem antigo do Brasil, emblemático, em que foi considerado o maior erro judiciário brasileiro até hoje, em que o cara ficou preso durante 30 e poucos anos lá, durante 20 e tantos anos lá, e ele e o irmão dele morreu de tuberculose na cadeia, os dois acusados por terem matado uma pessoa, e depois de 20 e poucos anos, essa pessoa que eles tinham sido acusados de matar apareceu na cidade lá, não estava nem morto. E aí ele foi posto em liberdade. O irmão dele já tinha morrido, tuberculose na cadeia, o outro ficou preso 20 e tantos anos, foi indenizado lá, foi uma indenização na época considerada milionária, mas isso foi lá para 1900 e pouquinho. Então, eu não me recordo do ano agora, mas faz muito tempo mesmo. E o filme, obviamente, não é dessa época, mas é bem antigo também, de 90, por aí e tal. Então, ou 80 e pouco por aí, então é preto e branco e tem o Linha Direta Justiça. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão achar. E vocês vão ver que nas cenas lá mostra tanto o advogado quanto o oficial lá, o militar lá, que era, se eu não me engano, era um sargento lá, que depois foi oficial, coisa assim, que era o que fez o inquérito tudo lá e tal. Tocando o verbo lá no judiciário e o Ministério Público ali, dá esporro no Ministério Público, tudo, porque na época o Ministério Público era um advogado de acusação só, era bem fraco, né? Então hoje em dia mudou muito essas coisas assim. Então se vocês percebem em filmes antigos. Então ele fala aqui, ó, em se tratando de apuração de fato delituoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito poderá solicitar do Procurador-Geral
a indicação de procurador que lhe dê assistência, ou seja, pedir um promotor para lhe dar assistência para fazer o inquérito, né? A indicação. Hoje em dia não é mais o contrário, né? Tem os GAECos aí e tal que vão usar da Polícia Militar para auxiliar nessas situações. Encarregado de inquérito. Requisitos, então, será encarregado do inquérito sempre que possível. A gente já viu que para fazer o inquérito, para ser delegado, tem que ser oficial. Nesse ponto não há o que discutir. Só que ele fala, então, que sempre que possível será oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente. Capitão-tenente é a mesma coisa que capitão, tá? Só que a Marinha chama de capitão-tenente. Marinha, de capitão para cima até coronel, é tudo capitão. É capitão-tenente, capitão de corveta, de fragata, mar e guerra, é tudo capitão, então por isso, tá? Então é capitão-tenente. E em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, sê-lo-á sempre que possível oficial superior, atendida em cada caso a hierarquia, se oficial ou indiciado. Então, vamos lá, chegamos num ponto agora crucial que eu vou colocar aqui no quadro, todas as designações usadas e as autoridades possíveis, então. Então, vamos lá. Então, vocês percebem que o código não usa esse nome, mas se subentende que nós vamos ter uma autoridade delegante, também pode ser chamada de instauradora, que pode eventualmente ela mesma fazer o inquérito, mas não é costumeiro, que está designada aqui, salvo engano, no artigo 7º. Me corrija se eu estiver errado, porque eu estou falando de cabeça, mas eu acho que é o 7º, né? E que vai ser oficial, obviamente, de posto mais antigo ou mais elevado ou mais antigo que a pessoa que vai ser investigada, e ele vai até o limite mínimo de comandante de unidade, que é batalhão. Então, o mínimo aqui, comandante de unidade, que é batalhão. Beleza? Autoridade delegante instauradora. É a autoridade máxima aqui. Geralmente é ela também que vai dar a solução final e encaminhar os autos. Tá? Nós vamos ter também o que o código chama muito aí, usa o nome de encarregado. Que, como nós vimos então, está no artigo ali 15 especialmente, né? Mas também tem outros artigos falando, então. Esse encarregado, ele é também chamado de autoridade encarregada, autoridade delegada, somente até encarregado ou somente delegado até. Por isso que às vezes até tem por desconhecimento, tem gente que às vezes fica, nossa, estão chamando o cara lá de delegado. Tem o Exército, a Força Armada, inclusive, eles não usam a expressão corregedoria, geralmente. Eles usam a expressão Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Né? Corregedoria geral, não sei agora como é que está, mas tinha uma época até que ela tinha lá também a seção de Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que é diferente. Corregedoria é algo mais abrangente. Corregedoria abrange tanto a apuração de infração administrativa, quanto ouvidoria, quanto levantamento de informações, quanto a seção de Polícia Judiciária Militar. Né? Já a Delegacia de Polícia Judiciária Militar é o órgão responsável somente por fazer inquérito policial militar. Então o Exército lá, eles costumam botar essa nomenclatura, inclusive. Tá? Então não tem nada demais, ele pode ser chamado também aqui somente delegado. Por que delegado? Porque ele foi delegado poderes para fazer o inquérito. É isso, delegado de Polícia Judiciária Militar. Tá? Esse daqui, cuidado, esse daqui então, tem que ser oficial? Sim, tem que ser oficial. Deve ser preferencialmente, né? Como ele fala ali, o termo correto até que ele usa ali, né? Sempre que possível. Esse é o termo correto, então. Sempre que possível.
Sempre que possível. Pelo menos capitão, tenente. Tem que ser capitão, mas já não pode ser um tenente, primeiro tenente, segundo tenente. Não, pode ser, ele botou sempre que possível. Então pode ser um primeiro e segundo tenente, não tem problema. É claro que vai ter que ser mais antigo que o acusado. Se o crime for contra a segurança nacional, que nem costuma mais ser realizado, esses inquéritos aqui, tá? Seriam os crimes do 135 lá, o 141, 136 a 141 lá, vai ser oficial superior. É óbvio que, cuidado com a pegadinha de prova, se o acusado, ele disser lá, mas o inquérito tem como acusado um tenente-coronel. Bom, daí o encarregado aqui vai ter que ser também um coronel ou tenente-coronel mais antigo. Então isso é óbvio, né? É evidente. E agora, cuidado com a pegadinha final aqui. Essa é a que mais pega o pessoal. O que mais pega o pessoal, na verdade, não é esse aqui. É o escrivão, que, me corrija se estiver errado, é artigo 11, é isso? Tá? Escrivão. Que o escrivão, muita gente se acostuma tanto a ler o código e dizer, tem que ser mais antigo, tem que ser posto mais elevado, mais antigo. O escrivão não, tá? O escrivão tem que ser primeiro tenente ou segundo tenente, se o indiciado for oficial, e tem que ser subtenente ou suboficial. Nem vou botar assim que vai confundir. Tem que ser vou botar só subtenente ou suboficial. Sargento, se o indiciado for praça. Esse é o que pega o pessoal, porque eles vão botar a questão na prova lá assim, ó. Sendo o acusado, o indiciado, um primeiro tenente, o escrivão terá que ser capitão. Falso. E essa pega muita gente, porque a pessoa pensa, claro, tem que ser capitão. Ou o primeiro tenente mais antigo. Não tem nada a ver. Indiciado não precisa ser mais antigo que o acusado, que o indiciado. Perdão. Escrivão não precisa ser mais antigo que o indiciado, o acusado. Escrivão ele vai cumprir ordens. Né? Ele vai cumprir ordens, então ele não precisa ser mais antigo. Eu lembro até, brincando, mas eu lembro até desse caso aí que eu fui escrivão lá desse inquérito, desse coronel tal, que como a coronel ali não tinha muita experiência em inquérito, ela não sabia fazer muitas perguntas, aí eu fiz uma pergunta, aí eu botei, aí fiz outra pergunta, botei. Aí na terceira que eu fiz, ele falou, mas tu que vai ficar fazendo a pergunta, ou não é escrivão, tá? Eu peguei e me toquei assim, melhor eu ficar como escrivão mesmo, né? Por isso que o escrivão tem que ser escrivão, não tem que fazer pergunta, né? Porque senão, corre risco de se incomodar daqui a pouco. Então, escrivão, pronto, escrivão, ele vai ouvir ali, o oficial fez uma pergunta lá, sem pé nem cabeça, digita, né? Aí a resposta veio sem pé na cabeça, digita, né? Agora manda um ofício lá para o Papa. Inútil, né? Mas vamos mandar, manda, tal. Então, escrivão como brincava lá, né? É cara crachá, né? Não tem, o cara lá do porteiro lá que morreu lá, o Severino lá, cara crachá, não tem que ficar inventando coisas. Você escreveu. Então, a pegadinha aí, na prova, é no escrivão. Porque eles vão jogar e você está tão acostumado a pensar assim, tem que ser mais antigo ou coisa. Não, o escrivão tem que ser, o acusado é tenente, tem que ser pelo menos mais antigo ou capitão. Não, o escrivão pode ser mais moderno. É porque também o que ocorre? Geralmente o acusado num batalhão é terceiro sargento para baixo, cabo, soldado. E aí a gente está acostumado ao escrivão ser quem? Um sub ou um sargento antigão da corregedoria. Aí a gente pensa, tem que ser mais antigo. Geralmente mas eu já vi casos em que às vezes o acusado era um sub e aí o sub ficava até meio chateado dos escrivãos ser um sargento, mas não tem problema, tá? Fala, Matheus. Então, sempre vai ter figura de escrivão. Tem que ter. Quando tiver sendo ouvido ali, testemunha que o escrivão tem que estar junto.
É que assim, tá, entendi o que tu quer dizer. Pelo certo, não é que o escrivão tem que estar junto, é o escrivão que tem que estar tomando a declaração, né? É o escrivão que tem que estar tomando a declaração. Esse é o certo, né? Esse é o certo. Mas eu entendo, não é raras às vezes, eu mesmo já tomei várias declarações, às vezes o escrivão estava ali e eu mesmo tomei a declaração e tal, não tem problema. Mas pelo certo, o escrivão é que tem que tomar a declaração, então não dá nem para dizer que ele tem que estar junto. O encarregado é que eventualmente até pode estar ali, né, na sala tal, e não está muito atento, mas o escrivão, pelo certo, é ele que tem que estar digitando, né? Mas eu entendo, então, sim, tem que ter escrivão, tem que ter escrivão. Assim, tem que ter escrivão, tá? Tem que ter escrivão, sim. O encarregado é que não é necessário ter um encarregado diferente desse. A autoridade pode fazer, principalmente se for o comandante do batalhão e o subcomandante é o envolvido. Pode ele mesmo fazer, né? Não é comum, mas pode. Tá? O encarregado é que não é obrigado a ter. Mas escrivão tem que ter sim e tem que estar presente, não faz sentido ele não estar presente. Tá? Agora vou finalizar com se puder só me emprestar aqui o código que eu emprestei, vou finalizar com a última pegadinha que pode aparecer na prova de vocês, porque, se eu não me engano, na prova de vocês eles botaram também os artigos 246 lá até o 273, né? 243 ao 276, né? Então essa é a última pegadinha que pode aparecer desse ponto, e aí essa daqui é barra pesada, que é aqui, ó, vai lá no código aí, puxa aí o artigo, olha só, essa aqui é sacanagem, ó, o artigo 244, parágrafo 4º, que é o escrivão de flagrante delito. Como se não bastasse já toda essa complicação, ele tem mais uma diferença quando for escrivão de flagrante delito. Então, que vai envolver o capitão também daí. É como se ele pegasse assim, ó, para escrivão de flagrante delito, aí pode qualquer um desses aqui de cima. Até aqui, né, claro. É gravar assim, né, para ficar mais fácil, gravem assim então. Vamos lá, vamos botar o último aqui então. Pode ler para mim, por favor, parágrafo 4º, ali. É o 4º do artigo. Isso, designação de escrivão. Sendo auto presidido por autoridade militar. Espera aí, só um pouquinho. Auto de prisão em flagrante delito, tá? Vai lá. Sendo auto presidido por autoridade militar. Olha só que curioso. Sendo por autoridade militar. Porque também vocês vão ver lá, nós vamos ver hoje ainda, que existe a possibilidade do flagrante delito de crime militar ser lavrado por autoridade civil. Quando não tiver uma autoridade, um oficial, uma autoridade militar que possa fazê-lo, é possível ser feito em delegacia de polícia civil pelo crime militar o flagrante, só para lavrar. É exceção, claro, mas é possível fazer. Mas sendo por militar, vai lá. Designará esta para exercer as funções de escrivão, do capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-tenente, se o indiciado for oficial. Nos demais casos, poderá designar um subtenente, suboficial ou sargento. Então, é como se ele pegasse aqui, ó, tudo que a gente já viu aqui, juntasse tudo aqui. Para flagrante delito, ele bota assim, ó, sendo oficial o acusado, né, o indiciado, vai poder ser capitão, capitão-tenente, né, tenente, todos esses aqui. Sendo praça, vai poder ser aí e sargento, né? Suboficial, subtenente, suboficial, sargento. É isso, né? Então, é como se ele pegasse aqui, juntasse tudo que está aqui em cima. Então, cuidado. Esse aqui, ó, esse é batata. Esse, se cair na prova, pega muita gente. Dificilmente alguém vai lembrar que tem essa figura de escrivão de flagrante e que para escrivão de flagrante ele envolve mais gente ainda, tá? Aí fecha tudo, ó. O que tem de inquérito aí mesmo, de autoridades de inquérito, está aí. Tá? Isso daí agora está bem completo. Não esqueçam então, escrivão
não é obrigado a ser mais antigo que o iniciado. Ele só tem esse respeito aqui, ó. Se for oficial, é um primeiro tenente, segundo tenente. Se for praça, é um sub-sargento ou sargento aqui. Mas não é obrigado a ser mais antigo. Beleza? É impressão minha ou eu estou vesgo ou isso daqui está... Estou até ruim de chegar aqui do jeito que está. Meu Deus, e agora? Nunca vi acontecer esse tipo de coisa. E agora, o que é isso daí? A transmissão aqui, né? Fica ruim de enxergar, né? Sim. Oi? Tirando o óculos, agora melhorou. Agora ficou bom. Vamos fazer o seguinte, que horas são? 9h30, tranquilo. Vamos fazer um intervalo aqui então. E aí a gente volta depois do intervalo então, tá?